Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Fabiane. E juntos nós estamos aqui com uma série chamada Pecados Ocultos. E essa é o sétimo vídeo já, amor? Sétimo vídeo dessa nossa temporada aí de Pecados Ocultos. Então estamos caminhando para o final, mas se você ainda não deixou o seu like, clica aí nesse positivo que tem aí, ou se você não está gostando, clica no negativo também. O importante é você dar a sua opinião. Coloca aí nos comentários da onde você está nos assistindo, da onde você está acompanhando. A gente tem recebido mensagens, né, amor? No particular, no WhatsApp. Pessoal, coloca aí os comentários aqui no YouTube, nesse vídeo, porque assim você ajuda esse vídeo aí para mais pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, que você está gostando, e ele começa a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E a gente pode até mandar um beijo para quem comentar aí, tá? Então eu quero mandar um beijo para minha mãe. E eu Oi, pro meu mãe. pai, para minha mãe. Porque eles sempre comentam aqui, né? Nos incentivam, nos apoiam. Eu quero mandar um beijo especial para mim, que eu sempre comento também. Você comenta, Então vou vida? mandar um beijo especial para Fabiane. Eu sempre dou um coraçãozinho para todo mundo mas lá. ele não comenta, olha só. Leio todos os comentários. O que mais, amor? E é isso. Comentem, deixa seu like, segue aí no canal do Edu. E vamos que vamos. Hoje vamos falar aí de um pecado que a grande maioria das pessoas não percebem que tem, mas é muito comum. Nós vamos falar hoje de uma pessoa que ela é extremamente necessária, principalmente em áreas de risco, né? Áreas que precisa analisar o risco, é uma pessoa analítica. Essa pessoa tem um dom incrível e uma habilidade de prover, né, alguns riscos. Ela consegue calcular esses riscos, ela consegue planejar. Ela não vê só aquilo que pode acontecer a curto prazo, mas ela tem uma habilidade incrível de ver a médio e a longo prazo. Ela quase que prevê o futuro, né? Uma pessoa que ela gosta de questionar, ela gosta de saber o porquê, ela identifica ali um monte de pontos, né, que podem ser frágeis, por exemplo, dentro de um contrato, dentro de uma construção, dentro de alguma área que corra o risco ali, ela consegue questionar para saber aonde que aquilo vai chegar, onde que é o final daquilo. Ela pensa muito bem antes de tomar qualquer tipo de decisão. Então é uma pessoa que ela não se arrisca, ela não gosta de surpresas e aventuras. E para ela se sentir segura, ela precisa saber muito bem as informações daquilo que vai acontecer com ela, para daí ela analisar se ela aceita ou não. Na dúvida, ela sempre recua em vez de avançar. Vê se essas frases aí se identifica com você, ou você conhece alguém, daí já manda esse vídeo para essa pessoa. Essa pessoa ela precisa obter informação para se sentir segura, ela precisa obter proteção e segurança. Essas palavras, né, levam ela a tomar as decisões, né? Ela tem atração por autoridade, porque ela quer estar no controle ali, né, dela poder controlar, tomar as decisões. Só que quando ela tem autoridade, ela fica com medo. Ela tem medo de tomar a decisão e dar alguma coisa errada. Então, eu ia falar confusa. Que ele falou confusa. Não, é com medo. Com medo, ela faz algo que as pessoas estão esperando que ela faça, né? Então, uma pessoa que para trabalhar como submissa, né, dentro de uma empresa, de uma organização, ela tem um medo assim de fazer as coisas erradas, então ela sempre faz certinho, né? E por causa disso ela consegue permanecer por muito tempo no mesmo trabalho, porque ela não se arrisca, então ela não troca o certo pelo duvidoso. E é uma pessoa mais retraída, em relação aos sentimentos dela, ela vive dentro de uma caixinha, e ela sai um pouquinho para fora, ela abre um pouquinho do coração dela, mas quando ela abre, ela tem medo, porque ela não consegue confiar nas pessoas. Essa pessoa, ela não consegue confiar nos outros. Então, ela se fecha para dentro da caixinha de novo. E se você for tentar tirar ela à força dessa caixinha dela, sem ela estar, né, no tempo dela, ela pode passar vários dias fechada, quieta, reclusa, sem falar sobre, ela não gosta de discutir sobre o conflito em si, na verdade ela não gosta também de entrar muito em conflitos.
e ela se fecha. Se a gente for tentar tirar ela do ambiente dela ali, da proteção dela, ela fere. Então, assim, ela ataca e ela vira uma pessoa perigosa, digamos assim, porque ela tá pronta para se defender do que for necessário. Ela é uma pessoa muito cética, né? Uma pessoa que ela, ao mesmo tempo que ela é cética, né? Que ela precisa ver todas as informações ali para acreditar em algo, ela também vai para o outro extremo que ela acredita em tudo. E o que que isso faz? Faz essa pessoa viver na dúvida. É uma pessoa que ela tem dificuldade de avançar, de tomar alguma decisão, porque se ela vê uma notícia no jornal, ela acredita. Se ela vê uma notícia no WhatsApp, ali no grupo, ela acredita. E ela acredita duvidando, né? Então ela vê aquela notícia às vezes paralisa ela, não deixa ela tomar outra decisão e ela fica nessa inconstância ali, né? Ela sempre fica ansiosa, inquieta, né? Ela tem medo das situações arriscadas, mas como nós dissemos aqui, é uma pessoa que sabe planejar, né? Ela sempre tem essa facilidade de planejar. O problema é quando ela está no pecado oculto, que ela não consegue, né? O pecado oculto dessa pessoa é o medo, né? E o medo, ele é uma fé negativa. Quer falar sobre isso, Mar? Então, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé é você acreditar que no mundo espiritual as coisas já aconteceram. Só falta ela se manifestar no físico. E é através da nossa fé que ela vai se materializar, né? Então, assim, para nós agradarmos a Deus, a gente tem que crer que Ele irá fazer na nossa vida. Então, a gente ora, a gente acredita e a gente já começa a acreditar na certeza das coisas que eu ainda não vejo, elas irão acontecer. O medo, ele é uma fé negativa, porque é o oposto relacionado à fé. Eu acredito fielmente que alguma coisa boa irá acontecer. E medo, eu acredito fielmente que algo ruim irá acontecer. Então é o outro polo, né? Um é o positivo, o outro é o negativo. E toda vez que a gente tem medo, a nossa fé, ela gera frutos. Então, quando eu tenho uma fé positiva, né? Não tô falando de pensamento positivo, tô falando de fé. Então, ele vai se manifestar de uma maneira positiva. Mas se eu tenho uma fé negativa, que é o medo, certeza. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, parece que eu já vejo sofrendo um acidente. Aí vai lá e acontece. Entendeu? Então, assim, uma fé negativa me leva a ter um resultado negativo. Foi o caso que aconteceu comigo, relacionado à Eduarda. O tempo que eu passei com ela na UTI, eu tinha um medo, esse medo não faz parte da minha personalidade, tá? Mas sobre fé negativa, eu tinha um medo, eu tinha certeza que meu primeiro filho, né? Minha primeira gestação era de uma menina e que com 5 anos ela ia morrer. Porque lá dentro do meu coração tinha uma mentira, porque a minha irmãzinha morreu quando ela tinha 5 anos, eu tinha 3, então a gente bateu o carro, nós perdemos ela e eu tinha muito medo dela morrer com 5 anos. Meu pai tinha um irmãozinho que eu acho que ele nem conheceu também, meu tio morreu com 5 aninhos, a minha avó perdeu filhos também, mas não eram dessa idade, as minhas tias da parte da minha mãe perderam filhos também, então assim, não nessa idade, mas perderam, então eu tinha muito medo, acreditava que tinha ali algo que ia acontecer. Então eu contava num calendário os dias para Eduarda fazer 6 anos. Então assim, eu pensava assim, eu venci mais um dia. Faltou tanto tempo. Faltando 40 dias exatamente, a Eduarda deu entrada na UTI. E esse medo você guardava dentro de você, né, amor? Eu não sabia dele, né? Você nunca compartilhou esse medo comigo, né? Eu não contava. Não tinha por que eu contar. Pra ele ter... pra me criticar, né? E assim, como eu falei no último vídeo, eu tenho dos meus 3 mais forte assim na minha vida, era, né, o da avareza de não compartilhar.
Então eu não compartilhava com ele esses sentimentos do meu coração pelo fato de, poxa, ele só vai me criticar mesmo, vai falar que é coisa da minha cabeça, então deixa que eu pensar, que eu quero pensar. E eu fui alimentando aquilo. Então, quando ela entrou na UTI, ela faltava 40 dias exatamente para ela fazer 6 e ela ficou 30 dias lá em estado terminal, né? Como vocês já sabem do nosso testemunho. Então, lá eu pude comprovar que a fé negativa gera frutos. E quando eu decidi ter uma fé positiva, algo que eu nutria já desde de quando a Eduarda nasceu, né? Então nutri isso por 5 anos. Quando eu tive uma fé genuína, verdadeira em Deus, Ele fez um milagre instantâneo na minha vida. Que foi o dia que eu entreguei ela, né, ao Senhor, e Deus fez o milagre completo. Então, assim, ó, a ferida dessa pessoa, tá? O que gera esse medo é justamente a traição, tá? Então, assim, ó, no meu caso, igual eu falei, não é um dos meus perfis. Não faz parte da minha vida. Foi assim, Pode ser uma traição, pode ser um perigo real também, né? Porque você passou uma situação de perigo real com o carro lá, quando teve o acidente, você viu aquilo, né? E... o que eu tava falando? Então, no caso da traição, né? Trair a confiança. Não tá relacionado a marido e mulher. Pode ser sim que crianças que presenciaram, né, tiveram os pais com adultério no casamento, e isso gera a ferida, a insegurança, o medo. No meu caso, esse medo da morte da Eduarda, que gerou essa fé negativa na minha vida, mesmo não fazendo parte da minha personalidade, eu me senti traída por Deus quando eu achei que Ele estava lá na hora do acidente da minha irmã e Ele não fez nada para nos defender. Então eu não podia confiar em Deus de todo o meu coração. Então sim, eu me senti traída por Ele. Porque se Ele estivesse lá, que no caso Ele estava, que Deus está em todo lugar, então por que, né, que isso aconteceu conosco? E eu vejo assim que tinha outras mentiras no meu coração que levaram eu a acreditar nisso, e o diabo me torturou por muito tempo com isso. Então quando Deus me mostrou a verdade sobre Ele estar lá, sim, Ele estava lá, Ele tinha um plano na vida da minha irmã, e ainda bem que Ele estava lá, porque Ele não deixou ela sentir dor, não aconteceu nada com os outros 4, né, meu pai, minha mãe e meu irmão, e ela não teve dor, não teve sofrimento, era a hora dela. Ninguém vive um segundo a mais aqui. Todos os nossos dias já estão contados desde a fundação do mundo. Nós temos aqui um prazo para passar no teste. Falo exatamente isso para as crianças. Nós temos aqui um prazo para passar no teste, que aceitar Jesus como nosso suficiente Salvador e ser novamente religado ao Pai, para poder voltar para o nosso lar celestial, que nós fomos criados para o céu, não fomos criados para o inferno. Nós precisamos passar por esse teste, que é a vida aqui. E enquanto estivermos aqui, permitir que o Senhor se manifeste através das nossas vidas, que é o nosso propósito. Então a minha irmã passou no teste. Ela só tinha 5 anos e chegou o dia dela, e o Senhor estava lá com ela e pegou ela no colo e levou ela para o lar celestial. Que bom que Ele estava lá, né? E Ele não me abandonou, não abandonou nossa família. E por isso eu consigo ser livre do medo, né? Consegui ser livre do medo. Como que a Fábio conseguiu ser livre desse medo, e como que essa pessoa, né, que trabalha ou que tem esse pecado oculto, como que ela pode ser livre, né? A Fábio, ela conseguiu ser livre do medo quando ela sentiu o amor de Deus, o amor do Pai. 1 João 4,18 diz que o perfeito amor expulsa fora todo medo. Então havia um medo dentro do coração dela por causa da mentira, da mensagem que Satanás colocou lá no coração dela quando ela tinha 3 anos. Note que é algo inconsciente, né? A criança, ela não deseja aquele medo, mas aquele medo entra e a pessoa, ela começa a tomar as decisões baseadas no medo. Então tudo que a Fábio viveu todos aqueles anos foi com medo de Deus, com uma mensagem errada de Deus, uma falsa imagem de Deus, né? No livro ela conta como que ela transferiu a imagem de Deus para o pai dela,
né? E se você não conhece o nosso livro, eu vou deixar o link aqui para que você possa conhecer essa história e ser edificado, ser transformado. Mas quando nós somos curados, quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Senhor, eu tenho esse medo. Esse medo é um pecado, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho medo, eu não tenho fé, eu estou desagradando a Deus, eu estou vivendo em pecado. O medo também é um pecado, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor fala para nós sermos corajosos. Então, o medo que tem te paralisado, o medo que tem impedido você da mudança, o medo que tem impedido você da transformação, o medo que tem impedido você de caminhar, de você ir para onde Deus está falando para você ir. Sabe, muitas vezes o medo tem paralisado propósitos, o medo tem feito pessoas morrerem porque elas não se mexem, porque elas têm medo do novo. Mas Jesus, Ele quer trazer a paz ao seu coração. Não a paz que o mundo te dá, a paz que Ele te dá porque você tem uma estabilidade financeira, porque você tem um emprego bom, porque você tem um imóvel para você morar, ou você tem uma empresa para você trabalhar. A verdadeira paz é quando você não tem um imóvel para você morar, quando você não tem um carro para você andar e quando você não tem um emprego para você ir trabalhar, mas você tem um Deus que nunca vai nos abandonar, um Deus que traz essa paz verdadeira, essa paz que o mundo não pode nos dar. Uma casa não pode nos dar paz, um carro, um emprego bom não pode nos dar paz. Pode nos dar conforto, mas não a paz verdadeira. Então eu quero que você abra o seu coração para Deus. Fala aqui, você que já está conosco aí nesses 16 minutos ouvindo essa mensagem, coloca aí nos comentários do que você tem medo. Você tem medo do seu casamento acabar? Você tem medo de uma situação financeira? Você tem medo de uma enfermidade? Qual é o seu medo? Tem pessoas que a gente já tratou com medo da fome, com medo da morte, com medo do que as pessoas iriam pensar, e o Espírito Santo trouxe a cura para essas pessoas, e hoje o Espírito Santo está aqui conosco, está aí com você, e Ele quer trazer cura para você também, da mesma forma que trouxe para nós. Amém. Isso aí. Pessoal, compartilhe essa mensagem. Se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreva. Se você já é, convide, ajude nós a conseguir mais inscritos aqui. Estamos chegando à marca dos 1000 inscritos no nosso canal e eu agradeço a você que está nos ajudando com isso, porque nós fazemos tudo isso aqui para que mais pessoas possam caminhar com Jesus, ter essa mensagem genuína, mensagem verdadeira da palavra de Deus. Tenha um dia abençoado, que você possa desfrutar desse alimento aqui e compartilhar da mesa do Senhor. Tchau, tchau!